Quando a gente define a história de vida de um organismo, na realidade são os vários estágios por que a espécie passa ao longo da sua vida. A gente falou bastante de reprodução, esgotamos os tipos de reprodução nos organismos marinhos, mas o que isso significa para a ontogenia da espécie? Significa que a reprodução sexuada, né? Claro, nós estamos falando agora de sexuada, vai haver formação de larvas. Bom, gente, então agora nós vamos falar na última parte, que é o assentamento das larvas. Então a larva chegou no ambiente e ela vai ter agora que se assentar no fundo. Então, na hora que ela desce para se assentar, nós vamos ter um conjunto de fatores que vão ser importantes e que vão influenciar essa fase do assentamento. Então, vocês vão ver que a mortalidade vai ocorrer muito intensamente também nessa fase. Não é só na fase larval, mas outra fase crítica da vida do animal é essa do assentamento, né? Onde a resposta que a larva tem que dar vai ser uma interação entre fatores ambientais e fatores biológicos internos do próprio organismo, né? Então, vocês têm que pensar que ela tem que descer, ela está na coluna d'água, ela tem que sofrer estímulo de alguma forma para poder entender que ela tem que ir para o fundo, né? E esse entender vai estar ligado à quantidade de luz, a taxia, ou seja, como a larva, o organismo responde a essa maior quantidade de luz que está aqui na superfície onde ela está, né? Porque ela tem que inverter isso e ir para o fundo. E características ligadas ao próprio substrato, que muitas vezes pode não ser, ela está em cima de alguma coisa, de algum substrato, que não é aquele favorável para que as populações dela se desenvolvam. Então ela vai ter que decidir, né, tomar decisões, etapas de decisão que vão ser importantes e vão influir no sucesso, no estabelecimento ou não desse indivíduo. Bom, então que conjunto de respostas são essas, né? Esses fatores ambientais são vários. Então vamos analisar o que está na água, já que ela está na água, e o que está no substrato, que é o atrator dela para ela poder baixar. Então, na água, elas vão ter que ter resposta de comportamento, porque se elas estão na luz, elas vão ter que inverter o seu comportamento de procurar a luz e vão ter que se afastar da luz e procurar o escuro. Então, é uma mudança de comportamental. Elas vão ter mudanças quanto à gravidade, elas vão ter que se dirigir para maior gravidade, para maior pressão. Ela vai ter muitas vezes que se transportar ao longo de fluxos horizontais de correntes, né? Então elas podem inclusive ser derivadas e não conseguir baixar, morrer. Ou elas podem ser derivadas em alguma corrente que está no meio da coluna d'água e conseguir baixar. Então elas têm que transpor obstáculos, né, que estão na coluna d'água. Bom, então, de toda forma, ela tem que mudar a sua fototaxia para negativa. Ela tem que não buscar mais a luz, mas buscar o escuro, né? Ou geotáctil positiva ou fototáctil negativa, e de toda forma ela tem que nadar para o fundo. Então ela tem que inverter o sentido de natação dela, em vez de ir para a luz onde ela estava procurando o alimento, ela vai parar de procurar o alimento, ela vai procurar o substrato. Aí então, quando ela encontrar o substrato, fizer essa mudança comportamental, ela vai ter que desenvolver um outro conjunto de respostas que são agrupadas em mecanismos de seleção do substrato. Porque não se esqueçam que o adulto vive no substrato, o substrato tem uma série de fatores que são importantes para que aquela vida, aquele organismo continue vivendo lá. Então, muitas vezes, essa larva vai ter que testar as condições físicas e biológicas desse substrato, até ela decidir se aquelas condições que ela testa, ela vai lá, tenta baixar, se não consegue ficar ou se é repelida, ela sai. Ela nada de novo junto do fundo, não mais na superfície, mas junto do fundo, e testa um outro lugar um pouco mais para frente. E assim, ela tem um período que ela vai testando o substrato para ver se tem a situação biológica e química, né, e física que a espécie necessita. Então vamos decompor um pouquinho esses fatores para a gente entender mais profundamente o que acontece.
Então, dentro dos mecanismos de seleção do substrato, nós temos os fatores biológicos, físicos. E nesses fatores físicos, o primeiro deles, que é um muito importante, é a velocidade do fluxo de água sobre o fundo. Porque, no caso, os poliquetas, por exemplo, que tem o Phragmatopoma, que tem que construir o seu tubo no fundo, e ele vive em regiões com intensa corrente, então podem facilmente, esses indivíduos jovens já, que vão se assentar, serem carregados para fora do lugar onde está a sua colônia mãe. Então, o que eles acontece? Eles têm um comportamento de quando esse fluxo está muito rápido, eles nadam rapidamente e se enrolam nesse fundo com essa correnteza rápida, de tal forma que, em vez de tentar nadar contra a correnteza, eles rolam e vão até encontrar feromônios e substâncias químicas que são indicadores da presença de indivíduos da mesma espécie naquele local. E aí eles se assentam. Então, eles podem tanto nadar ativamente, quanto podem rolar, né? Rolar sobre o fundo de forma até a encontrar aquele ambiente propício onde está o parental, a colônia a que eles vão pertencer, né? A intensidade luminosa é outro fator importante. Então, por exemplo, espécies que dependem da luz, elas não vão se estabelecer em fendas. Como é que uma espécie que vive sobre o sedimento, uma epifauna, sabe que ela tem que ficar lá, que ela não vai numa fenda, não vai se localizar numa fenda que está perto? Porque ela tem que sentir a luminosidade e adequar e perceber que aquela luminosidade que ela chegou é adequada para a sua sobrevivência. Então, ela tem um limite de luz, de escolha da luminosidade certa, intrínseca, geneticamente determinada, e que vai lhe dizer, vai dar a entender que aquele é a condição certa. Outras espécies que enterram dentro do substrato, em fauna, quando elas chegam na superfície, elas também estão achando que tem muita luz ainda, então elas vão procurar regiões mais escuras. Então, as larvas trazem isso, né? Essa carga genética de escolha da luminosidade adequada para poder se fixar. Outra coisa importante, além da luz, é a estrutura do substrato que ela vai se fixar. Então, por exemplo, é o tamanho dos grãos se for um substrato inconsolidado, se ela consegue viver sobre aquele tamanho de grão, se é muito fino, se é muito grosso, se está adequado ou não. Outra é quanto aos indivíduos que vivem em substratos duros, então nas rochas. E aí o que ele vai ter que testar? Se a superfície que ele está baixando é áspera, ou é lisa, ou é muito esburacada, tem muita rachadura, ou é plana, ou ela é inclinada. Todas essas percepções de orientação do substrato e de estrutura física do substrato, a larva também tem que ter a capacidade de discernir. Porque se ela não fizer a escolha certa, ela vai morrer, né? Então, é por isso que digo, são fatores críticos dentro dessa fase de assentamento. Então, aqui para a gente ilustrar o que eu estou falando, eu trouxe para mostrar para vocês um experimento de escolha de substrato feito por uma larva de poliqueta. E esse poliqueta, então, é do gênero Spirorbis. Então, vocês estão vendo aqui que esses Spirorbis são 3 espécies, a Borealis, Tridentata e Coralina, que eu fiz com cor diferente para lembrar que cada um deles prefere uma alga diferente. Por quê? Olha só as estruturas dessas algas. Essa espécie aqui, o Borealis, prefere se assentar em estruturas planas, né? Então são algas de folhas largas, achatadas e planas, e com a textura que lhe permite então assentar e se desenvolver. Esse outro, então, foi mais encontrada em todos esses substratos deixados à disposição de todas as espécies, foi encontrado em número muito mais alto nesse tipo de substrato, que é onde ele vive na natureza. Então, ele escolheu em laboratório o mesmo tipo de substrato que ele escolheria tendo na natureza. Aí a outra espécie, que é a Tridentatus, ocorreu em pedra com filme bacteriano, que é também onde ocorreu, dentre as 3 opções oferecidas,
uma alga pouco complexa, uma alga muito complexa em estrutura, ou seja, muito ramificada, de folíolos muito estreitos, e uma rocha com filme bacteriano, ela preferiu, as larvas preferiram, né, a rocha com fundo bacteriano. E aquelas coralina, a espécie coralina, quando foi oferecida uma alga mais complexa e uma alga simples como essa, ela preferiu a alga complexa, que é onde, por isso que ela chama coralina, porque ela se encontra em algas coralinas que são muito ramificadas, duras, calcárias, tem um revestimento calcário, né, bastante intenso, são algas articuladas. Então, a superfície dessa alga é muito diferente da superfície dessa. Então, essas larvas tiveram essa capacidade de, quando expostas a substratos diferentes, fazerem a sua escolha, né? E se deram bem aquelas que escolheram certo. Então, são escolhas que são intrínsecas do seu patrimônio genético, né? Seu patrimônio genético e comportamental, que é desenvolvido ao longo da existência da própria espécie. Outra larva também que é muito seletiva é a larva da craca, a cipris, que é o ponto em que ela vai se fixar. Por que ela é tão seletiva assim? Porque essa larvinha da craca, ela se fixa pela antena. Então o bichinho vai nadando, a larvinha vai nadando, está na superfície, ela vai nadando em direção ao fundo. E quando ela nada com a parte da cabeça voltada para baixo e a antena voltada para baixo. Essa antena tem uma glândula de cimento que vai fabricar cimento na hora que ela toca o substrato e vai cimentar o indivíduo. Então, se a larva não escolher adequadamente, não testar com a antena antes, se aquela superfície é áspero o suficiente para aquele cimento que ela fabricar aderir, né? Se tem ranhuras e superfícies esburacadas suficiente para que ela tenha essa adesão realmente forte, né? Se existem restos de carapaça de outras cracas, ou seja, é sinal para ela que aquela superfície foi adequada para outros indivíduos, então é mais um fator que vai estar solicitando, né, está indicando que ali é favorável. A presença de outras larvas recém-assentadas, então de recrutas no sedimento, né, a presença de estímulo químico da própria espécie. E aí então a gente vê que esses itens todos são importantes, fatores importantes para a escolha da larva. Se o animal é séssil, o tamanho do grão nos sedimentos inconsolidados é muito importante. E as larvas, existem larvas que são muito, muito seletivas. E elas têm que ser seletivas porque o adulto muitas vezes vive da construção de tubos, que são tubos de determinado tamanho de grão. Se o grão não tiver aquele tamanho certinho, for um pouco maior ou um pouco menor, o indivíduo não consegue manipular o grão e colocar em torno do seu corpo e fazer o seu tubo. Então, essa seletividade já começa na larva. Ela tem que selecionar, procurar estímulos ligados ao tamanho do grão, né? Então, por exemplo, a Ophelia bicornis, que está lá, vive em areia fina e com determinados tamanhos de grão. Se não tiver aquele grão misturado na areia fina, ela não ocorre. Sabelária vive em conchas calcárias, conchas grossas e misturadas no sedimento. Então, significa o quê? Que ela vai, provavelmente, se tem concha grossa, calcária, pedaço grande de calcário no sedimento, significa que é um ambiente que deve estar exposto à corrente, né? Porque depositou aquele material pesado naquele ponto. Então, esses locais, com aquela condição física da concha, está dizendo para a larva que ali tem a corrente forte suficiente para que o adulto venha a procurar o alimento por suspensão, por exemplo. A mesma coisa, então, ocorre com várias espécies. Com camarão, que se enterra em diferentes sedimentos, né? Por exemplo, ele procura areia com concha, lama, porque tudo isso tem a ver com o modo de vida do adulto. Anfióxo também é muito, muito seletivo quanto ao ambiente, ele vive só em determinado tipo de areia, entre 200 e 300 micrômetros de tamanho de grão. Então, para vocês verem esses exemplos todos, como em diferentes grupos os animais, ao se assentar, são extremamente seletivos, porque essa
extrema seletividade, está garantindo o sucesso, né, o deixar descendentes e se dar bem no assentamento posterior. Então, os fatores químicos e biológicos que também influem. Então, eu falei dos físicos. Então, nos químicos e biológicos, a gente tem, primeiro, a presença de um filme de micro-organismos, que é básico para ter sobre o substrato, para que o animal possa se alimentar. E essa resposta que ele tem desse filme de micro-organismo, na realidade, vem da composição de polissacarídeos ou de proteínas dessas bactérias. Então, o grau de refinamento químico é tão grande que quando a gente fala, está recoberto por filme bacteriano porque o animal vai comer a bactéria. Mas não é bem assim. O animal, a larva, pode estar sendo atraída pelas proteínas específicas que ela vai precisar para se desenvolver. Então, não é o filme físico, mas é o filme quimicamente importante para ela estar lá. Já falei da presença de população adulta. E por que a população adulta é importante? Para o indivíduo saber que lá é bom para ele se assentar. Ele não conhece como que é a população adulta, mas ele sabe que os ácidos graxos, por exemplo, de tubos e os mucos secretados pelos adultos, as proteínas eliminadas no metabolismo vão estar todas lá, naquela água, naquele fundo em que a larva está testando. Então, se ela encontra essas substâncias químicas provenientes dos adultos, é mais um fator para dizer que ali é adequado. Presença de espécies que são presas para ela quando for adulta ou que ela vai ser predada por aquelas espécies. Então, geralmente, elas também percebem o nível químico de polipeptídeos, oligopeptídeos, ou seja, proteínas de espécies herbívoras e polissacarídeos das outras espécies que podem ser predadoras. Então, elas podem ser atraídas por espécies que não lhe causam mal no futuro, não vão ser predadoras, e elas podem ser repelidas quando as substâncias de espécies predadoras não são encontradas no local, que são produtos tóxicos que os predadores têm e que vão então inibir esse processo da escolha. Então vocês veem que a larva sabe, entre aspas, porque ela tem pistas, e são pistas químicas na maioria das vezes, tirando essas luminosas e físicas diretas, as outras pistas são inicialmente químicas. População em alta densidade. Então esse aqui é para vocês terem uma ideia o que acontece num recife de coral. Como que as larvas, que têm aquela quantidade daquele material em suspensão, de esperma e de óvulo, que vão se transformar em larvinhas, né? Vai haver fecundação, vai ter o ovo, vão ter as larvas, milhões de larvas de coral naquela superfície, que uma hora vão ter que se assentar. Então, o que faz quando essas larvas estão em cima do banco de coral e quando elas estão na superfície, elas estão passando sobre uma área que não tem mais o coral, que acabou aquele banco de coral. Então, foi o que esse estudo mostrou. A atração feita por esses compostos dos adultos leva uma quantidade muito maior de larvas a se assentar do que nas áreas onde os bancos vão sendo raros e não temos mais a presença de adultos. Então, cai de 5, onde não tem adulto, para 50 ou mais um pouco até, onde larvas assentadas, né, quando tem a presença do adulto. Então, para vocês verem como é importante, né, a existência o adulto através dessas substâncias químicas que dizem que a larva será bem sucedida no ambiente. Mas se por outro lado esses adultos são indutores químicos naturais, certo? Porque eles estão induzindo a larva a se assentar no lugar onde eles estão, existem também indutores químicos artificiais. Quando a gente trata de aquicultura, em que existe um interesse econômico por trás de atrair aquelas larvas para se assentar, para, por exemplo, servirem de alimento para aquele item que está sendo cultivado, nós vamos ver que o homem inventou indutores para tentar se assemelhar aos indutores naturais dos adultos daquele organismo. Então, esses indutores químicos vão dar as pistas químicas para a larva se assentar. Só que elas são pistas, no caso, falsas, né? Porque na realidade eles estão sendo atraídos por substâncias que vão estimular os impulsos nervosos das larvas,
porque no impulso nervoso é que vai fazer com que ela se assente, que ela venha para baixo e pare lá naquele lugar. Então, essas substâncias são precursores de acetilcolina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, são substâncias que vocês conhecem no humano e que são utilizadas, são precursores, ou seja, substâncias que vão servir para formar essas aqui. São esses precursores que são adicionados na água do cultivo e fazem com que as larvas, então, entendam que ali é um lugar bom para elas se assentarem, né? Outros compostos também podem ser iônicos, como, por exemplo, íons de potássio. O que faz o íon de potássio? O íon de potássio potencializa a condução dos impulsos elétricos. Então, a larva vai ter esses impulsos elétricos, essas pistas, que embora sejam falsas, vai ser tão intensificado o sinal através da adição dos íons de potássio que ela não vai procurar mais, ela vai simplesmente assentar. Então, isso aí tem sido usado para atrair artificialmente essas larvas para o seu assentamento. E aí, então, finalmente, as populações, sem o recruta chegando, né, sendo recrutado, essa população, então, vai se estabelecer naquele local, mas para elas se manterem, então, estabelecer é outra barreira crítica, como vocês viram, mas se manter é uma outra fase difícil também no desenvolvimento do indivíduo. Então, isso aqui depende do ciclo de vida que ele tem, né? Aquele ciclo de vida que a espécie adotou, que a espécie desenvolveu, e aí então, dentro desse ciclo de vida, aquele indivíduo como não mantenedor ainda de comunidade, ou seja, não perpetuador, não reprodutivo, ele pode perecer nessa parte aqui, em que há problema na maturação do óvulo ou do espermatozoide, então o indivíduo tem alguma falha na maturação, ou no período de maturação ele não amadurece, amadurece depois ou amadurece antes, então o produto genético dele se vai e o indivíduo morre e não deixa descendente. A desova é importante se a desova foi feita na quantidade e no tempo adequado e se a fertilização foi bem sucedida. Se a vida larval plantônica foi bem sucedida, ou seja, se a mortalidade foi baixa, se o transporte foi efetivo. Se o assentamento larval foi bem realizado, o indivíduo está naquela local que tem as condições ótimas de seu crescimento, e como que essa larva vai crescer, como que o alimento que vai chegar para ela crescer, e os predadores que lá estão ou podem chegar, vão permitir com que ela se desenvolva até adulto. Então, todas essas fases são importantes para que o indivíduo chegue a adulto, né? Então, por exemplo, vamos ver esse exemplo de mortalidade por predação. É muito interessante, vocês vão entender o que acontece com o indivíduo recém-assentado. Quando o indivíduo recém-assentado chega, ele é muito pequenininho, porque ele é uma pós-larva, né? Então, ele tem um tamanho, por exemplo, aqui na espécie de Arenícula marina, que é um poliqueta muito estudado, então ele tem um tamanho que vai de meio a 3 milímetros. Então, olha o tamanhico do pós-larva que chega lá no sedimento. Ele é tão pequenininho que ele vai estar disponível para ser predado, né? Na hora que vem um nemátodo ou qualquer outro organismo que vai comer o grão, que vai engolir aquele grão, vai engolir junto esse bichinho. Então, ele passa por uma predação que é independentemente do predador. O predador puxa todo o sedimento, ele vai no meio, porque ele é muito pequeno. Depois ele passa a crescer um pouco mais, né? Passa num tamanho de 3 a 30 milímetros. O que vai acontecer? Ele sendo maiorzinho e estando lá no substrato, ele vai servir de alimento para outros poliquetas, para a própria espécie dele, que come qualquer coisa, pelo tamanho, não sabe o que é, não evita, né? Pode ser predado por caranguejos e por outros animais maiores. Então, a predação, se ele fugiu da predação aqui, ele pode não escapar da predação nesse nível de tamanho aqui. Mas se ele conseguiu escapar e cresceu mais, então ele se torna um indivíduo que está quase adulto, ele só não está reprodutivo ainda, não tem as gônadas. E aí então ele vai poder ser predado diretamente por animais maiores, por exemplo, aves aquáticas que conseguem mergulhar e conseguem trazer uma parte do substrato.
Aqui a gente tem uma outra mortalidade causada por adensamento. E aqui vem novamente o exemplo da craca. Então, o que acontece quando a larvinha da craca encontra o substrato certo, cheio de ranhuras, áspero o suficiente, ela se prende muito bem presa. Mas o que acontece? Aquele substrato é tão bom que todos os recrutas que estavam junto com ela naquele pool de larvas também vão se fixar lá. Então, o que vai haver? Vai haver uma disputa por espaço. Então, se o adensamento é muito grande, o que vai acontecer é uma mortalidade, porque o indivíduo não consegue se fixar, porque é tão pequeno o espaço que tá deixado para ele, porque já tem larva se fixando em tudo quanto é lado, que ele não consegue o espaço necessário para que se assente. Então, os espaços entre os indivíduos se tornam tão pequenos, que nem as larvas conseguem se assentar. Então, é o que acontece, por exemplo, num adensamento, numa colonização de um banco de cracas, no início, onde o número de larvas que se assenta é muito alto, e com o decorrer do tempo, aquele banco vai sendo muito colonizado e as larvas que vão vindo depois vão tendo uma mortalidade muito grande, porque elas estão lutando por espaço. E aí elas vão tentar se estabelecer num lugar que por espaço não é mais tão adequado. Então, o que começa a acontecer? Ela vai crescer em cima da outra, né? Ela vai crescer em cima da concha da outra. A gente vê isso na praia. Quando vocês pegam para olharem as cracas, vão ver, muitas vezes, você tem craca que se estabeleceu em cima da concha da outra, adulta. Né? Então, a luta por espaço pode ser um fator de causa de mortalidade também. E aí a gente tem um funil nesse estabelecimento dessas populações. Um funil que começa com as larvas aqui no oceano, né? Que tem um grande contingente, então está nessa ponta aqui do funil, né? Na abertura do funil, e que vai sendo diminuída essa quantidade através de passar por processos físicos, por processos de transporte larval, né? Por processos de ordem microhidrodinâmica, comportamental, de avaliação de substrato, que dá outra mortalidade. Uma terceira etapa de mortalidade bastante forte, o ponto crítico, que são as interações abióticas e as perturbações ambientais, que é esse último caso que eu mostrei para vocês. Até que, dessa quantidade de milhares, a gente tem um indivíduo que consiga se estabelecer e que consiga ir para a fase adulta. Então, essa quantidade imensa de larvas que são produzidas de indivíduos que vêm depois da reprodução, uma parte extremamente pequena consegue chegar à sua fase adulta e vai ser responsável pela manutenção dessas comunidades. E, finalmente, no ciclo holobentônico, que tem o desenvolvimento direto, a ovoviparidade, isso aí são processos que asseguram, então, uma boa proteção contra a predação e mais limita a dispersão dos estágios jovens. E o que isso é ruim? Isso é ruim porque se aquele ambiente mudar, a espécie não tem variabilidade genética para se adaptar em outras condições e a espécie desaparece. Então, se ela ganha proteção, se ela tem a sua energia alocada para a proteção da prole, não para número de descendentes, se a sua população é densa, fazendo assim, ela é densa em condições muito estáveis, em condições muito certas, né? Mudou um pouquinho, ela não tem nem plasticidade genética, muitas vezes, porque ela não tem tanto fluxo assim entre as populações, e ela também tem uma dispersão muito limitada. Então, a espécie pode desaparecer muito mais facilmente, né? Facilmente entre aspas, não é fácil, mas se acontecer uma catástrofe, a espécie desse tipo de desenvolvimento pode desaparecer, enquanto aquela que teve seu gasto energético imenso, que deixou só um descendente daqueles milhares, ela vai poder sobreviver porque fundou uma população num outro local. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Em face desse conhecimento todo que a gente viu hoje, a gente vai começar a explorar os vários ambientes e a entender por que eles são daquela forma.